Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Brasil. Este é o terceiro episódio do podcast Amadurecer e hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial, a Rebeca Ortega. Seja bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada por me convidar. Falar um pouquinho de mim. Bom, eu tenho 27 anos, eu sou astróloga, sou reikiana também e venho já há uns bons anos nesse caminho de autoconhecimento, de descoberta, né, e buscando várias formas e técnicas para melhorar esse autoconhecimento e melhorar a forma, né, que a gente vive no mundo, assim, né. Legal, Rebeca. Então, assim, eu vou chamar aqui para você para conversar, tá, de uma forma bem despretensiosa, porque você sabe, né, eu conheço pouco sobre você, sobre a sua caminhada, a sua trajetória, e nessa conversa aqui eu queria entender, na verdade, colocar em pauta, né, claro que a gente vai ter algum assunto que vai acabar centralizando tudo, mas para a gente tomar essa direção, entender, assim, como que a vida, ela te mostrou qual que é a sua missão, qual que é o seu propósito, como que foram os desafios que te ajudaram a seguir. Então eu queria, assim, entender desde lá de trás. Você consegue pincelar pra gente como que foi, assim, entrar em contato com essa coisa do autoconhecimento? O que te levou a buscar isso? Tá, foram, acho que vários momentos, né, acho que nunca é só uma virada de chave, pronto, acabou. Mas eu acho que começou muito na minha adolescência, assim, quando, acho que eu tinha uns 14 anos, assim. Eu venho de uma família, né, minha mãe é católica, então eu acompanhava ela na igreja, tudo, mas nunca fez muito sentido pra mim. Eu sempre ia, ficava, né, no mundo da lua ali, pensando nas minhas coisas. Quando eu tentava prestar atenção, nunca fazia sentido, então não era um ambiente que eu me conectava, assim, né. E aí, quando eu fiz uns 14, por aí, eu li um livro, não sei se você conhece, O Segredo. Sim. Tem até um documentário dele, né? Sim. E aí começou a abrir, assim, um novo entendimento, né, sobre essa questão da lei da atração, de como a energia funciona, assim. E pra mim, isso era meio que Deus, né? Tipo, antes de ler O Segredo, eu acreditava que Deus seria esse, né? Naquela época, eu imaginava Deus como um homem branco, velho, sabe, no céu, aquele estereótipo. Uhum. Mas depois que eu li o livro, que eu fiquei, poxa, se existe uma energia, né? Se existe essa lei que acontece com todo mundo, então eu acho que eu não acredito mais em Deus, assim, né? Mas porque a palavra Deus estava muito associada, né? Essa imagem. Essa coisa religiosa, né? Exato. Só que eu sempre acreditei, né? De ter alguma energia maior, sempre acreditei que existia uma conexão ou algo que governava tudo isso aqui. Legal. Sim. E aí, bom, aí eu fiquei um bom tempo, assim, sem acreditar e sem procurar nada de espiritualidade. Eu fiquei, acho que uns 6 anos, assim, sempre vinha uma voz, assim, né? Atrás de mim, Rebeca, precisa lá, eu vou estudar, eu vou procurar alguma outra religião, né? Eu vou estudar pra se conectar de alguma forma. E eu ficava, não, tá, né? Ignorava essa voz, falava, daqui a pouco, né? Deixa eu voltar aqui pro mundo mais material, vamos resolver isso, depois eu penso nisso. E aí eu fiquei nisso bastante tempo, tipo 6 anos, assim, ignorando muito esse chamado, assim. Até o momento que eu fui morar no México. Morei no México por 1 ano. E lá eu Quantos anos você tinha, desculpa? Eu tinha 20 anos. Você tinha 20 anos quando essa viagem? Fui pro México com 19 e fiz 20 lá, assim. Então, eu comecei eu fui por estar apaixonada, enfim, né, por amor, assim, achava que era amor, assim, né, mas... por alguém, então? Por alguém. Então tinha alguém na equação, entendi. Mas, no final, passei por muito perrengue, assim, eu tive várias discussões, né, com a minha família, então eu acabei... Como eu me levei pra lá, eu tinha muito essa ideia de, eu preciso me tirar daqui sozinha, assim, né? Sim. Então, tinha um orgulho muito grande de não vou pedir ajuda pra ninguém. E acabei ficando muito afastada, né, das pessoas. Então, não tinha muito amigo, tinha muita gente que foi contra eu ter ido pro México, assim, desde os meus amigos até, por exemplo, amigos da minha família, sabe? Muita gente contra. E eu falei, não, vou conseguir sair sozinha. Só que assim, eu tava dentro de um relacionamento super abusivo, eu tava passando necessidade, então não tinha condições financeiras, então acabei passando um pouco de fome lá.
O que, claro, não se compara, né, com pessoas que passam fome, porque eu tenho uma família com condições, mas foi pelo orgulho mesmo de não querer pedir ajuda que eu acabei passando por essas necessidades, assim. E o que eu acho que, assim, hoje em dia eu vejo, né, que foi muito bom pra eu ter aprendido, assim, sabe? Eu lembro quando eu voltei pro Brasil, nossa, eu agradecia, assim, de ter um prato de comida, entender o valor de ter um prato de comida, assim, de agradecer quase chorando, assim, sabe? Por ter essa condição, assim. Então, foi muito bom pra mim Tomar consciência, tomar né? consciência e sentir essa gratidão mesmo, né? Profunda por tudo que a gente tem, assim. Desde as coisas mais pequenas que muitas vezes a gente não valoriza, né? Por estar sempre Pois é. tendo aquilo. A gente é muito privilegiado, a gente só se toca disso quando a gente perde os privilégios, né? Exato. Enfim, aí no México, por estar passando tantos perrengues, assim, né? Não tinha condição nenhuma. Eu acabei buscando de alguma forma, né, espiritualidade, mas como eu tava muito nesse mundo material, assim, a forma que eu me conectei foi muito pela ciência. Então, eu comecei a estudar neurociência, comecei a estudar afirmações positivas, que na época me ajudou muito. Uhum. Comecei a até estudar um pouco sobre coaching e ter, né, ver alguns trabalhos de coachings que, né, hoje em dia tem muito preconceito. Tem mesmo. Coaching. E, enfim, eu até entendo por que, né, o preconceito, mas... Você é formada em coaching, então? Não. Você só estudou? Só isso daí porque eu tava buscando, assim, toda a ferramenta que eu tinha ali na mão pra conseguir sair do mal-estar que eu estava ali naquele ambiente, né? E, enfim, apesar dos preconceitos, coaching naquele momento me ajudou, então eu acredito muito que qualquer ferramenta, né, tipo, pra qualquer pessoa, assim, o que você se conecta, né, a religião que você se conecta vai fundo, né, porque cada pessoa vai ter uma conexão diferente com diferentes formas, assim, né. Eu acabei também, assim, por estar buscando muito e estudando também sobre isso, eu comecei a desenvolver, aos poucos, um amor próprio muito grande, assim, naquele momento. Porque antes, né, eu me enxergava só com defeitos, assim. É bizarro, porque eu não conseguia enxergar nenhuma qualidade minha. Eu achava só que, não, tá, só tem defeitos, tá tudo bem. Pode ser que tenham pessoas assim no mundo, pode. E aí eu comecei a estudar, comecei a aprender muita coisa sobre mim. Eu acho que isso, né, que faz também autoconhecimento. A gente começa a se conhecer, entender quem a gente é, entender o que são as partes boas, partes ruins, o que a gente precisa melhorar, o que já tá ótimo e a gente não tá enxergando, né? E comecei a me aprofundar e eu comecei a sentir esse amor por mim muito, muito forte, assim. Então isso começou a literalmente transbordar em tudo ao meu redor, assim. Qualquer questão que tinha de discussão, de briga, qualquer desentendimento que as pessoas, né, surgia no dia a dia, passava, assim, 2 minutos, eu já tava bem, já estruturado, já ia conversar com amorosidade, já resolvia, assim, de uma forma... Era muito bizarro de quão fácil era resolver as coisas, assim, por essa amorosidade, sabe? De sentir o outro, de respeitar o outro, entender que existiu ali um atrito, mas que tá tudo bem, a gente continua se amando, sabe? Isso em qualquer situação, né? Amar o próximo, literalmente, assim, né? De sentir esse amor pelos outros, assim. Enfim, aí eu voltei pro Brasil. Esse foi, assim, um grande... Isso foi tudo lá no México? Foi tudo em México. Todo esse processo de autoconhecimento começou lá, então? Sim. E aí essa foi uma grande virada, assim. Acho que esse momento de 1 ano ali que eu morei no México, que eu passei por muita dificuldade, mas ao mesmo tempo, acho que por estar sozinha, me impulsionou eu preciso resolver. Preciso ir atrás pra sair desse perrengue que eu mesmo me coloquei, né? Sim. Enfim, eu voltei pro Brasil muito bem comigo mesma. Terminou, né? O relacionamento terminou depois que eu voltei pro Brasil. Só que nesse momento eu também acabei não sentindo o luto do relacionamento, né? Eu ignorei não, tô bem, continuei no meu bem-estar, assim. E várias situações já pedindo pra Rebeca, volta, tem coisa que você precisa olhar ali, sabe? E eu ignorando de novo, ignorando. Passou acho que uns 5, 6 meses, eu torci meu pé, rompi, assim, 2 ligamentos no pé. Ui.
Ficou bem fechado, enfim. E tive que ficar de repouso por 2 meses, mais ou menos. Nesses 2 meses, eu entrei, assim, no mergulho e numa depressão muito forte por ter ignorado, né, todos os sentimentos. Eu acabei mergulhando de novo no, né, bem extremo, assim, né, de muito bem pra uma depressão, assim, e depressão de não conseguir falar com ninguém, assim, se a melhor amiga ia pra minha casa conversar sozinha comigo no quarto, eu ficava nervosa, não conseguia, eu ficava muito incômoda, não conseguia conversar com ninguém, eu ficava, assim, 15 dias sem pegar no celular, não queria tomar banho, sabe, tipo, senso de higiene zero, assim, e, assim, toda vez que surgia, né, por uma depressão, que a gente vai se aprofundando em depressão ali, toda vez que surgia um pensamento rápido que fosse de querer me matar, ou, enfim, qualquer coisa de tirar, né, a vida, assim, era muito rápido que vinha, assim, sentir, assim, uma equipe de calma, tá tudo bem, quando você estiver pronto, você vai procurar ajuda, você vai sair disso, relaxa, né, você pode sofrer, fica tranquila, mas você vai conseguir sair disso. Deixa eu perguntar uma coisa sobre isso, tá? Assim, a gente entende que todos nós temos sentidos intuitivos, né? Nessa etapa da sua vida, você sente que você já tinha uma consciência sobre isso, porque você sentia essa galera, né, os seus amparadores, de alguma forma te auxiliando. Como é que você era perceber isso? Pra você era sensação? Você via de fato? Como é que era? Sim, era uma sensação. Quando eu era mais criança, assim, até via alguns, né, espíritos, assim, mas eu não era uma coisa de contato, era uma coisa de tipo, tá. Passou. Não tinha nada demais, assim, pra mim. Até teve um momento que eu vi e fiquei muito assustada, fechei o olho, pedi pra não ver mais, e aí depois disso eu parei de ver, assim. Mas isso de sentir, né, de ter mais respostas, assim, bem uma sensação. Alguma coisa de... Eu sei que não fui eu que criei aquela frase, aquilo dentro de mim. E senti como um amparo, eu não sei. É uma sensação meio bizarra, né? Acho que eu não sei como você sente isso. Pra mim vem muita sensação também. Eu tenho essa coisa a gente chama de sentir da empatia, né? Sem ciência. Cara, é muito assim, você realmente se sente acolhido, né? Você sabe que você não tá sozinho, uma certeza que você tem, né? Exato. Interessante, continua, desculpa. Não, imagina. Tinha esse amparo, assim. E eu fui melhorando, né? Até melhorou. Aí chegou um momento que eu falei, preciso fazer alguma coisa pra sair disso, não vou conseguir sair disso sozinha. Aí eu tinha, né, claro, o amparo também da minha família, né, podia estar em casa sem fazer nada, também outro privilégio ali que eu tinha. E eu comecei a ter consulta com um psicólogo, então eu ia uma vez por semana, já era um compromisso que me tirava muito, né, da zona de conforto, assim, mas já comecei a melhorar um pouco. Uhum. Aí eu comecei a colocar alguns leves compromissos, né? Não ia conseguir trabalhar, não estava fazendo muita coisa, mas falei, não, vou pelo menos fazer uma aula de inglês 2 vezes na semana ali. Comecei a me dar pequenos passos, né? Me dando assim, calma, você vai conseguir aos pouquinhos, né? E aí chegou o final do ano, eu já estava muito melhor, assim, 90%, já conseguindo socializar, estava muito mais tranquila. E meu pai sofreu um acidente de moto. Quase morrer, assim. Ele foi viajar sozinho pra Argentina, pro Uruguai, assim. E ele sofreu um acidente de moto no Uruguai. E aí, quando aconteceu isso, assim, estabilizou muito a minha família. Que eu e minha mãe, a gente teve que ir correndo, tipo, no mesmo dia a gente pegou, né, um voo pra ir pro Uruguai. A gente encontrou ele no hospital, os médicos não davam nem 2 dias de vida pra ele. E ele ficou, acho que 9 dias em coma. E assim, em dia, cada dia uma luta, assim, né, pra ver se ele ia sobreviver ou não. E, enfim, nisso, passei pelos meus processos, né, de muita dor, porque eu acabei, né, minha mãe tava muito desestruturada, assim, de não conseguir lidar, né, com a situação. Então, eu, como ótima capricorniana, né, terra, bem pé no chão, me coloquei muito nesse papel de cuidar, assim, né, de
resolver o que tinha que resolver na hora, assim, e de ser esse suporte, assim. E o que também mexeu muito comigo, né, por acabar tendo que ser uma estrutura, e aí essa dor, né, que eu não tava tentando evitar para conseguir me manter em pé, para ajudar os outros, né, acabei tendo, né, questões internas, assim, doença, enfim, mas isso foi bem rápido, né, depois comecei a chorar, liberar um pouco mais, já foi melhorando. E, no fim, meu pai melhorou. Hoje mesmo ele está viajando, me mostra de novo. Espero que com mais cuidado, né? Caramba. Não, a gente só muito mais cuidado, mas enfim, né? Não deixou de fazer essas viagens, assim, mas tá bem melhor hoje em dia, né? Tá tranquilo. Mas isso te mostrou também que você tem um potencial de cuidar do outro, né? Cuidar da sua mãe, que normalmente o que a gente vê, uma estrutura mais tradicional, é a mãe cuidando dos filhos, né? Mas você deu essa força pra ela. Sim. Seria, né, o oposto, assim, né? Mas... E não que esteja errado, né? Isso só te deu uma oportunidade pra você se perceber nesse lugar, né? Assim, de ter... eu acho que nesses momentos, assim, de dificuldade, eu sempre tento dar mais a racionalidade antes da emoção, assim, né? Pra resolver, assim. Tem um problema, o que precisa fazer? Não adianta eu, vou chorar, ignorar. Estamos no plano físico ainda, precisamos fazer alguma coisa, né? Uhum. Então esse é meu impulso inicial, assim, antes de realmente ir resolver, assim. Mas isso também agora, olhando sempre para as emoções, depois de tanto ignorar minhas emoções por muito tempo, eu sempre busco olhar de novo, né, isso. Sim, passou esse processo com ele também. E o ano seguinte... O que aconteceu? No ano seguinte eu já tava muito mais no mundo de novo, estava bem, fui morar em hostel em São Paulo, querer viajar, mas estava estudando na faculdade, aí eu tava mais mais sucesso, assim, né, sair com pessoas, assim. Nessa época você morava em São Paulo aqui mesmo? Sim, em São Paulo. Eu morei em vários lugares. Aí viajei não, em São Paulo, fiquei, tava namorando já com outra pessoa, só que eu vivia meio que sem... Não fazia sentido, sabe? As coisas da vida, assim, de questionar muito. Por que a gente tá aqui, assim, sabe? Não é possível que a vida seja, estudar, fazer faculdade, aí conseguir um trabalho, família, filhos, sabe? Assim... Esse roteiro, né? Esse roteiro, sim. Eu falei, não é possível que seja só isso. Eu lembro que eu até conversava, assim, com ele, na época. Eu falei, não é possível que a vida seja só isso. E ele ficava indignado, assim, a vida é isso, você quer o quê? É isso a vida, eu tenho que aceitar que a vida é isso. Eu ficava assim, não, eu não aceito, não. Isso não, eu não irmulo isso como resposta, assim, né? E aí surgiu uma grande professora minha, que foi a Noemi Badiali, não sei se o senhor fala delas. Noemi? E... que me ajudou a entender muita coisa que, assim, já fazia sentido pra mim, mas eu não tinha isso em palavras, sabe? Então, já fazia sentido existir esse mundo espiritual, mas eu não entendia o que era. Já fazia sentido as equipes espirituais, mas eu não denominava ainda, né? O que é Deus, ou o que a gente veio fazer aqui, né? O nosso processo de evolução, como o plano físico é importante para a nossa evolução, e todas essas, acho que, informações básicas, né? Quando a gente começa a mergulhar muito na espiritualidade, assim, de querer entender. E fazer sentido da vida, né? Sentido da vida, o que é? Como que é viver? Pois é. Isso é uma coisa muito interessante que você coloca, que a Noemi, eu não conheço ela, mas ela te ajudou a verbalizar um monte de coisa que você já estava sentindo, que já era uma coisa real para você, né? Isso eu percebo quando eu encontro pessoas que estão neste despertar espiritual, ainda no início, né, desse despertar, a pessoa ela sabe que tem muita coisa além. A pessoa quer, assim, entender tudo, mas às vezes a pessoa não consegue nem explicar o que ela está falando. É difícil você verbalizar o invisível, né? Tem que é metafísica.
E falar sobre a alma, falar sobre coisas tão sutis assim. Então, o que eu percebo é que quando a gente encontra pessoas que estão nesse movimento e a gente já tem um pouco mais de clareza, a gente passa isso é uma coisa que ajuda muito, né? Nesse momento, como é que isso abriu os caminhos pra você? Como é que você conseguiu enxergar a vida a partir disso? Sim, a partir do que ela falou, assim, né? Aí começou a fazer muito sentido, né? Então eu comecei a buscar formas de viver alinhado, né? Com isso que faz sentido pra mim, assim. Comecei a fazer vários cursos, né? Eu gosto muito de estudar, então comecei a estudar muito, ler muitos livros, né? Então, o que me ajudou muito na época foi aquele O Poder do Agora também. Ah, do Eckhart Tolle. Ele é maravilhoso, né, gente? Assim, é um lance, né? Assim, pra qualquer pessoa que tá começando, Sim. se aprofundar nele, assim. Eu acho que foi nesse momento também que eu fui pra Campinas. Acho que foi mais ou menos aí que a gente se conheceu, um pouquinho depois disso, né? Que aí eu fui fazer minha iniciação em Reiki, que eu já tava querendo muito fazer Reiki, sim, mas queria alguém de muita confiança. E aí também é isso, né? As coisas vão surgindo, o universo se mexendo pra cair dentro do seu colo se você precisa, né? Então eu tive minha iniciação maravilhosa com a minha professora Tassi. E comecei a aplicar muito em mim o Reiki, antes de começar a aplicar em outras pessoas, né? Comecei a fazer muito, muito em mim. E senti muita diferença, assim, de, né, ter essa constância de todo dia cuidar um pouco de mim. Foi um momento que eu senti essa energia, né, do corpo, assim, não só do corpo físico, mas no nosso corpo por completo, assim, se expandir, assim. Então eu tinha muita consciência corporal, eu tinha muita saúde, porque Reiki também ajuda muito, né, nessas questões de saúde, assim, então isso me ajudou demais em várias questões. E logo em seguida, no ano seguinte, em 2020, teve a pandemia, né? E na pandemia, eu tava muito bem comigo mesma. Tava num momento eu tava morando numa casa que eu amava, eu morava com meu irmão e com uma amiga minha, eu adorava morar com eles. Tava bem comigo mesma, né? Que é essa dificuldade que muitas vezes a gente tem. Sim. Então eu estava muito bem comigo. E estava muito fortalecida, né? Não estava passando por nenhuma dificuldade que a maioria do resto do mundo estava passando, assim, né? Então foi o momento que eu comecei, né? Divulguei, assim, o Reiki e eu comecei a abrir sessões, tipo, 10 sessões para qualquer pessoa que tivesse precisando. Então eu atendi muita gente nesse momento, assim, fazendo várias sessões em Reiki à distância. Você não cobrava naquilo? Não cobrava. Legal. Foi bem um momento de... Eu tô vendo que muita gente tá precisando de ajuda. Qual é a forma que eu posso contribuir, assim, né? Então, foi o que eu ajudei bastante, assim. E isso me fez, né? Me fez muito bem também, né? Acaba fazendo. A gente ajudar o outro, assim, parece que vem 3 vezes mais forte pra gente, assim. Pois é, e o Reiki, literalmente, quando você aplica, você acaba recebendo, porque você é um canal, né? Exato. Então, sim, foi maravilhoso, assim, isso. Mas era um momento, assim, né? Em 2020, eu tava querendo viajar. Eu tava, assim, na semana que estourou a pandemia aqui no Brasil, eu ia comprar passagem já pra viajar pra Espanha. Eu tava já num processo de me mudar. E aí, estourou a pandemia. Aí eu falei, vou esperar uma semana antes de comprar a passagem, assim. Enfim, né? Sabemos o resto. Aí já acabou não indo e ficou por Acabei aqui. não indo. Só que esse desejo de viajar foi até aí, um pouco antes disso, que eu me aprofundei mais na astrologia, assim, né? Que eu tava com esse desejo me vindo muito forte de viajar, de sair, de ir pra Espanha, assim, tava me vindo muito a imagem da Espanha. Eu tenho, né, descendência espanhola, né? Ortega, até espanhola. E eu fui fazer uma consulta com uma astróloga. E quando eu fui fazer a consulta, me abriu, assim, muita coisa que eu não entendia sobre mim. E olha que eu já estava no momento, tipo, eu já estava no meu caminho, né, de autoconhecimento, de busca, de fazendo muitas coisas pra me conhecer. E numa consulta, ela me abriu, assim, um olhar pra muita coisa que eu não conhecia sobre mim. Eu fiquei, gente, como assim? É uma pessoa
fala, assim, tudo sobre mim, sem me conhecer também. Só pro seu mapa. Só com o meu mapa, sim. E aí, desse mapa, eu tava falando que fazia muito sentido, né? Eu viajar, né? Porque, enfim, assim, minha lua ali em Sagitário, várias coisas bem fortes de viagem mesmo, de querer conhecer, de gravar, assim, né? Mas, enfim, já conhecendo isso, comecei a estudar um pouco mais de astrologia, né? Já tinha meu mapa ali, comecei a estudar um pouco mais. Não fui mais viajar, né? Então, eu fiz essa viagem interna com astrologia, assim, né? Comecei a me aprofundar muito na pandemia, a estudar, pegar livros, curso também, né? De querer entender mais. Só que naquela época era muito pra mim. Não pensava em, vou trabalhar fazendo. Nem passava pela minha cabeça. Era muito. Quero me conhecer mais, né? Porque a astrologia é muito profunda, assim, né? É um conhecimento milenário, assim. Então tem muita sabedoria ali que você vai mergulhando, cada vez você vai entender se tem mais coisa, né? E você pode se aprofundar cada vez mais, assim. Aham. Então foi esse momento que eu tive, né, vou me agarrar nessa ferramenta pra me conhecer, assim. Eu queria só, antes de você continuar a história, né, continuar essa sua jornada pela astrologia, uma coisa que você colocou era a questão de você estar se cuidando bastante, você está bem consigo mesma, né? E eu percebo que muitas vezes a gente só realiza o autocuidado quando na verdade é para agradar ou para favorecer o outro, uma coisa que é muito padronizada. Por exemplo, se a pessoa que não escova o dente não ficasse com bafo que incomoda os outros, ela teria muito mais a chance de acabar não escovando, não fazendo esse autocuidado da higiene bucal, porque ninguém ia falar mal. Agora, como o outro fala mal, como é uma coisa que pega mal pros outros, né? Você vai chavecar alguém, a pessoa se afasta. Então, assim, a gente faz em relação ao outro. Outra questão, assim, você como mulher, eu queria até que você me respondesse, porque você tá no papel dessa vida de mulher, né? E a gente sabe como mulher é demandada pela sociedade. E muitas vezes a mulher, ela acaba entrando nesse lugar de autocuidado com essa obrigação de estar bem para, por exemplo, o seu marido, o seu homem, né? Estar bem perante a sociedade, tem que depilar, tem que, né, se maquiar e blá, blá, blá. Porém, o que tem despertado nas mulheres, eu vejo, né, é que elas estão percebendo que, na verdade, o autocuidado que elas têm com elas é para elas mesmas, não é para alguém, né? Então, assim, trazendo também a prática, se você entende que, cara, você se cuida não para o outro, mas para si mesmo, então fica mais fácil também você realizar mais práticas, como, por exemplo, a meditação, porque na meditação, se bem que quando você medita também favorece o outro, né? Você traz menos conflitos pro mundo, mas é uma coisa mais sutil, né? Então é uma coisa que você fica bem consigo mesmo e você entende também quais são as suas necessidades, não a do outro, não que você, né? Então como que você vê essa construção do seu autocuidado enquanto mulher? Como você resumiria isso? Eu acho que não só essa questão de querer fazer pelo outro, né? Mas é uma coisa tão enraizada, né? Que, por exemplo, algumas questões, né, que você falou de depilação, ou esse tipo, cuidados, assim, estéticos, vem de uma coisa inconsciente, né? Então, isso é quase ancestral, assim, é uma memória ancestral que vem de muitos tempos, a gente querendo, assim, né, fazer o bem, assim, pro marido, enfim, ter esse papel para o homem. Mas eu acho que isso também foi um processo para mim de entender, calma, tem coisas que eu estou fazendo no automático e que não é uma coisa que é interessante para mim. Outras coisas que eu fazia no automático, parei, não, deixa eu colocar um pouco mais de raciocínio nisso, faz sentido para mim ou não faz sentido para mim? É uma coisa que eu gosto, então até isso, pintar a unha. Eu tô pintando pro outro? Ou, não, eu gosto de pintar a minha unha. Eu me sinto bem pintando minha unha. E, enfim, isso com várias pequenas ações, né, que a gente vai se colocando, assim. E isso também é autoconhecimento, né? Isso não tá totalmente conectado com a gente se conhecer, entender o que faz bem pra mim, onde que eu tô ultrapassando o que faz bem pra mim pra deixar o outro bem. Ou, né, qual que é esse meu lugar, assim?
Então, acho que pra mim teve esse processo em várias questõezinhas, mas isso ao longo dos anos, né? Mas hoje em dia eu sou muito focada no meu cuidado, assim, pra realmente o que vai fazer bem pra mim, assim, né? Também não me sinto hoje em dia cobrada por nenhum lado, claro que é isso. Tem essa questão dos privilégios, né? No meu papel, onde eu tô, né? Mas hoje em dia não é um lugar que eu me sinto pressionada em nada. Então, tudo que eu faço de cuidado, né? Minha alimentação, gosto muito de cuidar da minha alimentação, né? Isso de, colocar açúcar. Tipo, eu sei que não vai me fazer bem, então eu vou cuidar ali pra tá fazendo coisas que são boas pra mim no externo e internamente, né? Eu gosto muito de pensar no corpo físico, né? Pensar nas nossas células, assim, já vai uma brisa um pouquinho mais. Pode brisar. Já de entrar nas nossas células e tentar pensar que a nossa consciência de fora, assim, é quase que um governante para as nossas células, né? Então, o que eu tô fazendo para elas de bom, né? O que eu gostaria de dar para toda essa civilização que vive em mim? Como que eu posso agir de forma amorosa com todos esses seres que ajudam a me manter viva, né? Nossa, essa analogia é maravilhosa, porque a gente às vezes reclama do rei, do presidente, do governante, mas a gente governa nosso próprio corpo. A gente tá sendo um bom governante? Exato. Essa é uma ótima indagação. Eu gosto muito de pensar nisso. Até por isso, né, antes de querer questionar, né, porque isso acontece muito na política, né, querer discutir muito. E antes de querer discutir de política, eu gosto de... Tá, mas o que eu tô fazendo? Porque as mudanças começam no micro, né? Não é... vai começar no macro e depois você vai chegar no micro. Não é assim que funciona, né? Vai aos pouquinhos engrandecendo, né? Então, eu sempre foco muito nisso, né? Das minhas ações, o meu cotidiano, meu autocuidado com o que eu tô fazendo. E isso engloba tudo, né? Questão de beleza. Mas se embelezar é muito fútil. Você já olhou a natureza? A natureza é maravilhosa. Como que você não vai dar valor pra beleza? É algo que você vê naturalmente, né? Nas coisas, nos animais, enfim. Então, é uma forma de dar valor, né? Para as coisas que às vezes as pessoas não estão olhando ali pro que realmente importa, assim, né? Perfeito. Mas aí, continua falando da astrologia, porque hoje em dia, quando alguém pergunta pra você o que você é, o que você faz, você responde... Que eu sou astróloga, assim. Então, como é que se deu isso? Isso se deu, assim, depois que comecei a pesquisar muito, isso pra mim começou a fazer muita diferença, assim, das minhas ações, as minhas tomadas de decisões, ou de entender questões que eu precisava melhorar e aonde buscar, né, essas questões. Porque às vezes a gente tá fazendo coisas sem pensar muito, e a astrologia era uma ferramenta que eu, quase como um livrinho seu, assim, você precisa melhorar isso, isso, isso. Tá, então guarda livrinho, segue a vida, sabe? Você vai se melhorando bem como uma ferramenta que você pode olhar para aquilo, né? E começou a me ajudar muito, e aí eu comecei a ver outros mapas, né, das pessoas da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, né, familiares próximos, assim. E aí, vira e mexe, uma pessoa perguntava, veio o meu, assim, eu começava a ler tudo, aí eu ficava ali um bom tempo lendo, e a pessoa, não, deixa eu ver. Aí via, só tava lendo pela mandala, assim, nossa, você falou tudo isso só olhando pra essa imagem, e eu ficava, sim, essa imagem tem poder. Você interpreta, né, aquilo que tá aí, né? Exato, né? Essa, acho que é a grande função, né, do astrólogo, é interpretar a simbologia, né, da astrologia. E aí começou a fazer muito sentido, comecei a gostar de ajudar as pessoas, a gostar de fazer a leitura também, né, de olhar pra isso. E aí foi indo um pouco natural, assim, sabe? Eu já tava fazendo, então vira e mexe alguém vinha pedir, eu já fazia. Aí alguém falou, você tem que cobrar pra fazer isso, porque tá muito bom e tal. Vou começar a cobrar. Eu comecei a cobrar pouco. Aí tinha gente que falava, não, é muito pouco, eu vou te pagar mais, porque aí, sabe, começou a aumentar, eu fiquei, e comecei a entender realmente o valor, eu fiquei, nossa, não. Porque pra você é uma coisa tão fácil, né, e você se sente tão bem, então
Pra você esperar de graça. Isso é um problema pra mim também, confesso, viu? Sim, quando a gente gosta muito, né, de ajudar os outros, não, tá, não, calma. Mas realmente tem muito valor aquilo que você tá fazendo. Traz um esclarecimento, às vezes a pessoa vira a chavinha ali pra mudar o rumo da vida dela, né? Exato. E é isso, né? Acho que penso até que às vezes economiza um tempo, né? Que a gente fica ali. Não bate mais a cabeça, né, naquela mesma questão. A gente fica, né, tropeçando, umas coisas que depois você entende, nossa, é só isso, era só entender isso, né? E aí fica tudo mais fácil, assim, né? Então eu comecei muito, muito natural por conta disso mesmo, assim, de gostar e aprender, né? Dar valor pra cobrar isso de uma forma justa, né? Com o serviço em si, né? Isso é legal. Muito legal, Rebeca. Achei assim, a sua jornada tem muito ainda que expandir, né? Você ainda tá no começo dessa sua vida. Quantos anos você tem agora? 27. Bebê, praticamente. Pois é. Com certeza você vai ainda encontrar muitas pessoas que você vai poder contribuir com elas e também pessoas que vão ainda contribuir com a sua jornada, né? Porque é uma troca que não acaba, né? Se a gente for parar pra pensar. E, bom, eu queria agradecer novamente, assim, você ter aceitado o convite de estar aqui, compartilhando um pouquinho da sua jornada. Queria saber se tem mais alguma outra coisa que você gostaria de colocar. Também, depois, claro, colocar suas redes sociais pra galera poder conhecer o seu trabalho, seguir você. Fica à vontade. Quer falar alguma coisa? Ai, não sei, eu acho que talvez uma mensagem mais importante, que eu diria, eu acho que a importância dessa busca, né, do autoconhecimento. Eu acredito muito que a vida só faz sentido quando a gente consegue evoluir, né? Se a gente fica no mesmo lugar por muito tempo, por muitos anos, por uma vida inteira, isso frustra muito a nossa alma, né? Não faz a gente ver belezas realmente, né, nas coisas, na vida, nas relações. Então, eu acho que depois que a gente começa esse processo de autoconhecimento, só não pare. Porque, assim, com certeza vai continuar, não só nessa vida, como em outras, mas não pare, assim. Porque é muito maravilhoso encontrar esse nosso potencial, né, na vida mesmo. Acho que é isso. Perfeito. Como é que a gente se encontra nas redes, então? Redes sociais, meu Instagram é Beca, com 2 As no final, beca.ortega. E eu tenho meu site também, que é rebecaortega.com.br. A Perfeito. gente também tem vários posts, eu escrevo no blog também, trago alguns assuntos sobre astrologia, autoconhecimento, também. Legal, muito interessante, hein? Agradeço demais a troca, Rebeca. E é isso, galera. Fiquem na paz, até mais e fomos. Gratidão.